desprezou na vida de Davi? Foi a entrega daquele homem, daquele salmista. Foi essa entrega que aquela mulher desprezou. Isso foi pregado ontem, mesmo? Quem estava aqui ontem? Isso foi pregado ontem. Foi essa entrega. A Arca da Aliança vinha, a presença de Deus, e Davi, na presença do Senhor, se alegrava, celebrava, adorava ao Senhor. E eu tenho duas notícias. Uma é uma notícia e a outra é uma boa notícia. Vou começar pela má, tá bom? Notícia ruim para vocês aqui. De primeira mão. Hoje é a última noite. De novo. Hoje é a última noite. Estamos ao vivo nesse seminário, resgatando a adoração, louvor, celebração ao Eterno. Amém, amados? E a boa notícia é o Evangelho de Deus. Amém? Homenagem hoje às mulheres com destino. Total, meu grande abraço para todas as mulheres. Deus abençoe todos. Amém? Pronto, agora vamos abrir aqui no livro de João. Abra sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 19. Hoje eu quero abordar acerca de libertação para adorar. Libertos para adorar. Repita comigo, libertos para adorar. Porque o Senhor, Ele nos resgatou para sermos adoradores. O anjo do Senhor se aproximou de Zacarias e ele falou àquele sacerdote, falou àquele homem, que o menino que havia de vir, ele era o nosso libertador, para que nós o adorássemos. Diga amém. Então, quando que nós conhecemos, se nós somos libertos verdadeiramente para sermos adoradores de Deus? Quando nós recebemos o Senhor no nosso coração. Porque se Ele nos libertou, nós somos adoradores. Se Ele nos libertou da escravidão, das mãos dos inimigos, diz o Senhor, foi para sermos libertos para o louvor da sua glória. O homem, ele nasceu adorador. O homem, ele nasceu para adorar. Se você pega uma tribo indígena que nunca ouviu do Evangelho do Senhor, eles estão adorando ao Deus só. É verdade ou não é? Eles estão adorando alguém porque o espírito do homem, a alma do homem necessita de um Deus para adorar. Então eles entendem que esse sol é o Deus dele, mas na verdade eles querem se entregar ao único Deus verdadeiro, que é o Jeová. Mas porque não conhecem, porque o Evangelho não chegou até eles, é que eles não adoram. Mas a vontade do homem é adorar. Você vê de todas as nações da terra, sempre tem uma nação que o objetivo do homem ali é adorar. E qual é a missão do inimigo? É impedir que você se torne um adorador. E ele, para isso, lhe mantém escravo. Sabe por quê? Porque escravo não adora. Escravo não adora. Escravo não levanta a mão para adorar a Deus. Escravo não consegue fechar os seus olhos e levantar louvores de salmos ao Senhor, declarações de exaltação. Por quê? Porque é escravo. Porque ali ele se tornou uma pessoa que não se acha digno, nem sequer por conta do pecado, de louvar a Deus. O pecado afasta esse homem da santidade, e por isso não se acha digno. Mas o Senhor, eu quero dizer uma boa notícia, o Senhor, Ele nos resgatou para sermos seus adoradores. O livro de João, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Então ela viu que Jesus profetizou, revelou que aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos, e aquele atual, ou seja, o 6º, não era marido dela, não era dela. Ou seja, a mulher já estava, e por isso, rapaz, eu percebo que tu és profeta. O que tu revelas, isso qualquer homem não consegue revelar. E aí ela continua,
Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou a ela, mulher, podes crer, mas está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus ele apresenta aqui nesse texto algo que nós precisamos olhar com muita cautela, porque aqui é um rompimento muito importante para a igreja entender, porque naquela época havia rituais de adoração. A adoração ela era exterior. A adoração era levantado um altar, e esse altar as pessoas reverenciavam externamente a sua adoração, ali se ajoelhavam ao Deus, ali sacrificavam, mas não era possível entender se o coração do homem realmente estava voltado para Deus. Então, esse era um modus operandi da adoração naquela época, e Jesus veio quebrando esse paradigma. Jesus ele veio rompendo e trazendo uma novidade acerca da adoração. Primeira coisa que ele fala: vocês adoram o que vocês não conhecem. Os samaritanos, lembram que a capital de Israel era Samaria. A capital de Israel era Samaria. Então veio o rei, o império da Babilônia, levou todos, escravos, veio o Império Persa, as 10 tribos do norte foram destruídas ali posteriormente pelos assírios, se misturou aquela cultura das 10 tribos, mas a tribo do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, na sua maioria a tribo de Judá, ali se misturaram, acabaram que virou uma única tribo, a tribo de Judá. Por isso veio os judeus. Então, se misturou, ali começaram a colocar lugares onde se deviam adorar. Aí se esqueceu da adoração em Samaria. Havia idolatria em Samaria. Alguns tentavam adorar nos poços em qual Jacó ele cavava, e ali ele colocava um altar de adoração. Aí Jesus fala: vocês adoram, vocês samaritanos, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Primeira coisa, para adorar, você precisa conhecer a Deus. Não se pode adorar aquilo que não se conhece. Como que a gente conhece a Deus? Através da sua revelação. Como ele se revela? Através das Escrituras. Eu não posso adorar um Deus se eu não conheço as Escrituras. Eu preciso conhecer. Aqui é a revelação do Eterno. Aqui é a revelação do Senhor. Ele se revela para nós através da sua palavra. Então, ele fala: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Primeira coisa, precisamos conhecer a Deus. Diga: eu preciso conhecer a Deus. Senão eu não tenho como adorar a quem não conheço. E outra, Jesus fala: nós, judeus, sabemos a quem adoramos. Né? Até porque a adoração vem, a salvação vem dos judeus. Até aquele momento. A salvação vem dos judeus. Então Jesus ele nos ensina, aí ele fala: está chegando, está próximo o tempo. Esse tempo já chegou, que vocês não vão adorar nem aqui e nem ali em Jerusalém. Então ele rompe um outro paradigma. Não se trata apenas ali da forma como eles adoravam, né? Agora se trata de como eles estão adorando. Não é um ritual, não é algo que qualquer pessoa podia declarar como adoração e pronto, fechou. O Senhor, ele falou com uma ramificação dos judeus, os fariseus, e ele falava da seguinte forma: vocês me adoram com lábios. Vocês falam bonito de adoração. Vocês falam palavras maravilhosas. Vocês se prostram. Vocês ofertam, vocês dizimam. Sucesso total. Mas o coração está longe.
Agora Jesus estabelece um novo tipo de adoração. Adoração que envolve o coração. Aí ele fala, agora vocês devem adorar. O Pai, ele busca adoradores. Ele está buscando. Quantos se deixam encontrar aqui? Não é você que busca a Deus. É Deus que está buscando. Mas cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Porque ele está buscando. Ele está, cadê os adoradores? Estou procurando os adoradores. Agora ele está estabelecendo uma nova forma de adoração. Essa adoração, ela envolve o Espírito. Ele está falando de coração, está falando de lágrimas, está falando do sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E não é esse sentimento que a gente entende por, eu estou sofrendo disso. Não é isso. A palavra sentimento na Bíblia é algo muito profundo. Fala de algo que nasce dentro do seu coração. Então, a partir de agora, a adoração, ela não é externa. Ela começa de dentro para fora. Há algo que o Senhor está nos ensinando, que a adoração, ela começa primeiro de dentro. Por isso, aqueles homens eram chamados de falsos, porque eles faziam para o povo ver que eles eram santos, que eles eram ali separados, que eles eram diferentes, que eles faziam melhores do que qualquer um do povo. Mas, na verdade, eles faziam para eles mesmos receberem a glorificação e não a Deus. E a adoração não é para o homem, não é para si, não é para mim, para você. A gente não pode adorar a Deus porque o outro está vendo ali, ele precisa entender que eu sou espiritual. Não é isso. Se há alguém no nosso meio que faz isso, você está tomando a glória de Deus para si. A glória é do Senhor. Somente a Ele é dada a glória. Então, a adoração agora, ela é espiritual. Ela fala daquilo que se trata do seu intelecto. Você vai adorar a Deus com sua inteligência. Você vai adorar a Deus com racionalidade. Você vai adorar a Deus agora com as suas faculdades, com os seus pensamentos, raciocínios, com a lógica. É verdade. Sabe por quê? Porque quando você declara espiritualmente, você se coloca diante de um Deus, que esse Deus, você olha para ele e fala, esse Deus é tão santo, eu não sou santo. Esse Deus é tão altíssimo, eu não sou altíssimo. Esse Deus é poderoso, grandioso. Eu não tenho como não me render diante desse Deus. Então você para analisar quem é Deus, você conhece a Deus, e aí você racionalmente fala, não tem como me render, deixar de me render diante de um Deus desse. Então você vem racionalmente prestar adoração ao Senhor. Então a adoração, ela é espiritual e não exterior. Ela é espiritual. Mas nós vamos chegar no exterior ainda, tá? Não pense que você vai ficar paradinho, não. Tá? Vamos chegar nesse tópico daqui a pouco. Agora vamos lá, continuando aqui a palavra do Senhor. O homem, ele nasceu para o louvor da glória de Deus. Isaías 43, 7. Todos nós fomos chamados pelo nome do Senhor, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e os fiz. Então você foi criado para a glória de Deus. Você que está me olhando aqui, olhe para mim, todo mundo. Você foi criado para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É por isso que, com consciência, nós precisamos declarar isso que eu estou fazendo é para a glória do Senhor. Vai glorificar o nome do Senhor. Isso que eu estou fazendo é do agrado de Deus. Então, nós precisamos ter esse tipo de pensamento. Analisar antes de tomar uma decisão. Isso trata de caráter. Isso vai determinar o nosso caráter. Isso vai determinar as nossas ações. E aí nós nascemos para adorar a Deus, João capítulo 4, 23. Você nasceu para amar e se relacionar com Deus, Mateus 22, 37. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus, propósito específico nesse tempo que Ele desenhou para a sua vida. Você nasceu para refletir a imagem do Senhor. E nós nascemos, um dos grandes motivos que nós nascemos para adorar a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, já não é? Senão isso não era um culto, isso não era um culto. Culto tem adoração. Se não tiver adoração, é apenas uma reunião.
Então vai depender de quem nós estamos reunidos se tornar um culto. De cada um. Né? Para muitos aqui que vêm nesse lugar, é uma reunião. Saiu como uma reunião qualquer. Mas para muitos, isso aqui se tornou um culto. Por quê? Porque culto é aquilo que você vem cultuar. Então pense bem, isso, o que eu vou para um culto ou eu vou apenas para cumprir tabela? Né? Aqui, o que aconteceu eu tanto em Jerusalém quanto em Samaria adorarei, virarão rotina. Então assim, a adoração ela virou rotina. Lá em Jerusalém, em Samaria, ela virou uma rotina. E aqui em João capítulo 4, Jesus veio trazer um rompimento. Quebrou esse paradigma e trouxe um novo pensamento, uma nova forma de entendimento do que é adoração. Se não fosse essa passagem, nós teríamos que nos deslocar para Jerusalém, para adorar o Deus verdadeiro, porque somente lá é adoração, era ou não era? Mas Jesus veio romper. Para isso você economizou no seu bolso, você não precisa ir para lá para adorar a Deus. É ou não é? Diga amém. Você está aí, você não precisa, economizou a passagem, 10 mil lá para Israel, pronto. A gente adora no nosso quarto. Jesus ensinou que você deve entrar no seu quarto e se entregar em adoração. Ele ensinou, amados. Olha só essa quebra de paradigma. Isso é fantástico. A gente pode adorar a Deus em todos os lugares. Você pode fazer uma adoração individual. Aqui é uma adoração coletiva, é uma adoração da igreja. Importante nos reunirmos, como diz o apóstolo Paulo, para adorar como igreja. Agora, o que nós precisamos entender acerca da adoração é que mesmo o Senhor nos colocando em nossa frente, todo esse entendimento, quebrando esse paradigma de adoração, trazendo liberdade a todas as pessoas da terra, todos os gentios, para adorar a Ele, o objetivo disso foi exatamente tirar o povo debaixo de uma escravidão do estilo de adoração. E aí o Senhor estabeleceu um novo estilo. Agora, o que tem acontecido hoje em dia é que o povo tem adorado a Deus. A gente fala muito de falsa adoração, é ou não é? A gente fala muito de falsa adoração. Só que quando o Senhor, preste atenção aqui, só que nós precisamos entender algo importante. Quando Jesus fala com os fariseus, ele fala, vocês me adoram, né? Com os olhos, mas o coração está longe. Aí ele finaliza, em vão me adoram. Existe a falsa adoração, mas existe a vã adoração. A adoração inútil. A adoração inútil, ela está enraizada dentro da igreja, a igreja morta. Você adora a Deus, você pensa que está adorando, mas é uma adoração que não alcança o objetivo. É uma adoração que não alcança o seu propósito. Não passa daquele vidro e nem desse teto aqui. Não passa. É uma adoração vã, inútil, sem objetivo, sem propósito. Perdeu seu tempo. A adoração vã não pode estar no nosso meio. Isso é uma característica dos religiosos. Eles estavam adorando a Deus, mas aquele tipo de adoração era uma adoração vã. Era uma adoração inútil. Obviamente que não existe no nosso meio a falsa adoração, mas pode existir a adoração inútil. E essa adoração inútil nós precisamos retirar do meio da igreja, porque a igreja pode estar se reunindo pensando que está arrebentando a boca do balão, mas aqui está gastando energia à toa, igual à toa. Nós precisamos entender que a nossa adoração ela tem que ser uma adoração com propósito, uma adoração que seja espiritual, uma adoração de verdade, uma adoração onde haja rendimento diante do Senhor. Porque, amados, essa semana eu recebi a minha sogra lá em casa, e ela trouxe uma carne bem novinha, bem... O meu sogro é fazendeiro, aí a irmã Nancy estava lá com a irmã Larissa, e aí chegou uma carne, e essa carne aqui, esse aqui o meu marido matou, para a gente celebrar e tal, tudo mais, e para nossa surpresa, lá dentro daquele animal, a vaca, tinha um bezerro. E o meu sogro começou a falar desse bezerro. A morte do bezerro. E tem muita gente aqui adorando e pensando na morte do bezerro.
Quando eu ouvi falar da morte da bezerra, eu percebi que tem muita gente no meio da igreja pensando na morte da bezerra, viajando na maionese, no mundo da lua. Está longe. Aí Jesus fala, o coração está longe de mim. Então, quando nós buscamos a Deus, a adoração fala de onde nós estamos, fala das nossas ações, de onde nós estamos. Aqui é a nossa celebração. Aqui a gente consegue enxergar o como nós estamos lá fora. É o quanto nós nos entregamos diante do Senhor. Então, a adoração, literalmente, é entrega. Adoração inútil, adoração vã. E o que o inimigo vai fazer? Já que ele não consegue implantar no meio da igreja uma adoração, uma falsa adoração, o que ele vai fazer? Fazer a igreja entrar no nível de adoração inútil. Tem coragem, nem tem força nem para bater palma. Nem para bater palma. O salmista tem que ficar mendigando, levanta a mão. Parece que pegou 2 tendinites, não consegue levantar o braço. Até o pastor Marcos tem tendinite, aqui eu tenho tendinite, a gente levanta aqui. Meu amigo, meu amado, vamos celebrar, vamos sair do chão, vamos cantar e glorificar o nome do Senhor. Chega de espírito de Mical, ficar olhando o outro com cara feio, o Moisés está pulando, é doido. Celebrar o Senhor, amado. É uma ameba espiritual que tem no bucho da pessoa, que a pessoa fica, eita, não consegue se mover. É um morto que está ali. O que está acontecendo? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E a morte da bezerra. Isso aqui é uma festa, isso aqui é celebração, meu irmão. No céu, você sabe que lá no céu a celebração é violenta, não é? Celebração violenta lá. Lá, a Bíblia diz que os 24 anciãos, eles se prostram, Apocalipse capítulo 7, versículo 11, eles se prostram diante do Senhor, com todos os anjos que estão ao redor do seu trono. Os 4 seres viventes, eles lançam as suas coroas, de nada tem valor, e jogam as suas coroas e se prostram diante de Deus. Jesus sabe o que é adoração bruta e violenta, sabe por quê? Porque ele veio lá do céu, e quando ele chega lá no deserto, o que o inimigo quer fazer com ele? Quer escravizá-lo. E ele sabe, e aqui a gente não pode cometer esse erro. A gente tem que adorar de dentro para fora. A gente não pode apenas celebrar por fora, mas o coração está longe. Todavia, o inimigo, ele deixou uma palavra ali que serve para nós. Sabe o que ele falou para Jesus? Ele tentou jogar todas as peças do baralho lá para negociar, e aí Jesus não negociou. Aí o que acontece? De rapaz, agora eu vou usar a carta mais poderosa que eu tenho. Eu vou trabalhar com poder. Não consegui com pão, prazer, alimento, com orgulho, agora eu vou jogar a carta mais poderosa. Se tu te ajoelhares, adoração externa, exposição. Ele sabe o que é uma adoração, porque Satanás de lá ele veio também. Então, a exteriorização do rendimento é se prostrar. E o que ele oferece? Eu vou te dar todos os reinos do mundo, de todas as eras. Obviamente que ele governou Estados Unidos, né, China, Rússia, tudo isso, todo o governo da terra eu vou te dar, porque está na mão dele. Se você se ajoelhar e me adorar. Queria fazer um escravo do Senhor. Porque se isso acontecesse ali, hoje já era. Nossa salvação acabou. Então, ali que foi o ponto da decisão. Não foi lá, ele veio para isso. Ele já queria morrer. Mas ali foi a decisão de Jesus. Se ele ia se entregar em adoração ou não. Então bastava se ajoelhar e adorar. Então a adoração ela é exterior. A adoração também no céu, ela é exterior. A cultura do céu, a adoração lá, a turma lá no céu, a galera se prostra. A turma lá, eles se rendem. Meu amigo, não tem como ficar parado olhando aquela formiga ali. Ela foi para lá agora.
E a galera celebrando. Exteriorização, é externar o nosso sentimento, a nossa alegria de estar diante de um Deus. Olha, nós somos seres humanos, mortais. Se os 4 seres viventes se prostram, jogam as suas coroas, se os 24 anciões se prostram, se os anjos, com muito mais poder do que nós, se prostram, a gente não quer se prostrar? Que conversa é essa? Crente? Cristão? Não consegue se prostrar? Pegou o quê? Pegou uma doença no joelho? Não consegue se prostrar mais não? Vamos se prostrar, meu irmão. Isso fala de dentro para fora, e de fora também deve acontecer. Então a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, a nossa adoração com Deus, ela tem que ser interior, mas também ela deve ser exterior. Isso é algo que caminha. E sabe por que Jesus condenou aqueles fariseus? Porque eles adoravam a Deus somente por fora. Mas Deus quer saber do nosso coração. E olha só a mensagem que Davi passa. A celebração, ele estava celebrando vitória, né? Celebrando vitória, porque a presença de Deus estava lá também. Ele estava celebrando a presença de Deus. E ali a sua própria esposa, que fosse outra pessoa, mas a sua esposa o desprezou, aquela adoração. E a gente já sabe o fim dela, esterilidade, o fim de sua descendência. Por isso o Senhor nos convida a celebrar com alegria. Sabe, amados? A celebrar mesmo. É triste. A turma que canta aqui, que celebra, fica mendigando. Glória a Deus. 60 pessoas aqui, só sai 3 gatinhos pingados de glória a Deus. Não sai um aleluia, bate palma com a mão bem aqui. Que é isso, meu irmão? A celebração com bater de aplausos é lá em cima. É celebrando. Torcida do Flamengo dá um show na igreja. Aí, ó, ganhou hoje aí. Bar do Flamengo lotado ali, não sei o quê. Povo celebrando. E cadê a igreja que não celebra? Parece já aqui com um ano. Quando você puxa assim, já não tem mais nem escama. Olho fundo, morto. Igreja tem vida, celebração é vida, um culto é vida, isso aqui é uma festa. Sabe o que Satanás quer fazer com a vida de vocês e com a minha vida? Ele dá 4 propostas. Quando ele anuncia a Moisés, vai lá e fala para Faraó, liberta o meu povo, para que me preste um culto no deserto. Em outra versão, liberte o meu povo, para que me preste a adoração, para que me adorem no deserto. Em outra versão, liberte o meu povo, para que me faça um culto de celebração. Celebração. Então, o que o Senhor, ele libertou o povo? Ele repete várias vezes, Êxodo capítulo 5, 8, 9, 10, liberta o meu povo, para que me adore. Sabe por que o Senhor te libertou? Para você o adorar. Isso, amado, aplauda o Senhor. Veio a primeira praga, Faraó endureceu o coração. Veio a segunda, coração duro. Terceira, quarta. Aí ele falou, rapaz, vamos negociar. Não dá para ficar assim, não. Vamos negociar. Moisés, chega aqui, Moisés. Rapaz, vamos lá. Chega aqui. Vocês querem adorar a Deus? Querem? Muito bem. Adore aqui nas terras do Egito mesmo. Não precisa sair, não. Fica aqui. Você sabe que Faraó é figura do inimigo. Egito é figura da escravidão, terra, debaixo do pecado. Você quer adorar a Deus? Pode ir lá para a casa paterna, pode ir para qualquer lugar, aqui tem um monte de igreja espalhada aqui, um monte de... Mas não precisa sair do pecado. Vai lá, faz a tua adoração, de boa, levanta as mãos, chora, derrama lágrimas, gira, dependendo do lugar. Caretê. Meu irmão. Negativo. Eu não vim para negociar. O Senhor, ele ordenou, liberta o meu povo. Sabe por quê? O inimigo, ele quer manter a pessoa no pecado, sabe? Ainda que venha para cá, é uma enganação. A pessoa está adorando a Deus debaixo do pecado, ela é escrava. É uma adoração vã. A pessoa está debaixo do pecado. E o Senhor, ele nos libertou. Moisés era a figura de Cristo, libertando o povo. Cristo veio para nos libertar da mesma forma. E aí, o que ele quer fazer? Não, continua no pecado.
continua o adultério. Continua, vai. Ninguém vai ficar sabendo, não. Mantém sigilo, guarda aí, tá bom? Pague as mensagens, né? Sigilo total, não conta para ninguém. Então é isso que o inimigo quer. Primeira proposta do inimigo para lhe manter escravo. Moisés não negociou. Aí vem uma segunda proposta de Faraó. Ele chega e fala, vem cá, vamos negociar, porque está vindo mais peste e não dá para ficar assim não. Vocês querem adorar a Deus? Vocês querem adorar a Deus? Ele pergunta, pois é, vocês podem ir, mas fique por perto. Não vou muito longe. Mantenha contato comigo. Você sabe o que quer dizer isso, né? Sabe o que quer dizer? Entenderam? Mantenha contato. Não exclui esse contato do celular, não. Mantenha bloqueio em site, não. Continue acordando de madrugada, pegando o celular, acessando sites indevidos. Continue no pecado. Ninguém vai ficar sabendo, não. Mantenha contato. Sabe por quê? Na primeira oportunidade, o que o Senhor nos ensina? Nós precisamos, literalmente, para além de sair do Egito, nós precisamos sair para longe. Nos distanciar significa romper, literalmente, com uma vida de escravidão. Então é isso que o Senhor quer. Manter distância do Egito. Moisés não negocia. Vem outra proposta de Faraó, porque a praga está vindo, uma atrás da outra. Parece foguete de Israel, um atrás do outro ali. E aí, sabe o que acontece? Ah, vocês querem adorar a Deus? A questão ali era adoração. O que está em jogo é a liberdade para adorar. Veja bem que a libertação do povo de Israel está literalmente envolvido com adoração, meu irmão. Não é pouca coisa não, é do tema que nós estamos tratando aqui. A gente está tratando do objetivo da saída do povo do Egito. E aí, vocês querem adorar a Deus? Beleza. Não tem problema nenhum. Vocês podem sair do Egito. Se vocês não querem ficar por aqui por perto, podem ir. Mas vão só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Você entendeu, né? O que Satanás vai fazer para que a adoração seja uma adoração vã? Para que mantenha o povo no pecado? Ele quer separar as famílias. Porque o homem sozinho, para adorar a Deus, a família dele distante, o inimigo quer literalmente separar, destruir o núcleo familiar. Ele vai sempre focar em destruir. Então, destruindo uma família, ali é menos um. É menos um. Outra família. Olha aqui, ó. Igreja forte, família forte, igreja forte. Então, a igreja ela é formada de famílias. Famílias fortalecidas, a igreja vai ser forte. Então, nós não podemos cair no engano do inimigo de que ele não está nem aí para a nossa família. Pelo contrário, ele está de olho na sua família. E com a intenção dele, à luz da Bíblia, é destruir a nossa família. É por isso que, quando vem uma situação muito difícil na nossa família, nós temos que entender que aquela luta é uma luta espiritual, ou não é? Não é contra a carne. O meu marido está fazendo, está sendo usado, meu mano. Satanás está enganando. Não olhe ele como culpado dessa história. Tente botar a culpa nele, não. O inimigo está tentando destruir. Vamos orar pela libertação. Vamos orar para que o Senhor alcance com graça e misericórdia e restaure a nossa casa, a nossa família. A gente viu um vídeo hoje do Jorge. Quantos viram o vídeo de Jorge hoje? Quantos abençoaram? Quantos creem no vídeo de Jorge? Eu creio, meu amigo. Eu creio na família completa desse homem aqui. Creio nisso. Estamos trabalhando nessa obra, nessa missão. Apesar das fugas. E sabe o que acontece para fechar aqui? Moisés não aceita. Aí vem praga e tal. Aí Moisés, rapaz, agora Faraó, ele vem com a última cartada. Lembra da última cartada? A mais poderosa. E a do vamos ver? A mais poderosa cartada, por incrível que pareça. Ele faz da seguinte forma, para que o homem se mantenha na escravidão. E olha o tipo dessa escravidão. A gente está vendo vários tipos de escravidões aqui. Proposta comigo para nós não adorarmos e nos tornarmos escravos. Mas o Senhor nos libertou para sermos adoradores. Última proposta de Faraó para Moisés. Vocês querem
Vocês não querem ficar aqui adorando? Não tem problema, não tem problema. Vocês não querem ficar por aqui por perto? Também não tem problema. Vocês não querem só vocês, vocês querem adorar a família? Tudo bem, não tem problema, eu deixo. Agora eu deixo. Mas tem algo que ele propõe que a gente precisa atentar. Ele fala, vocês vão, homens, mulheres, crianças, idosos, podem ir. Podem ir. Mas o rebanho fica. O rebanho vai ficar. Ao ponto que a gente lendo a Bíblia, Moisés, ele se revolta. Naquele momento parece que é a pior de todas. Que ele fala, mas jamais, como nós poderemos ir sem os nossos rebanhos? Você está pensando que ele estava preocupado com o almoço dele? Não, não estava preocupado com o almoço dele, não. Quem está preocupado com a morte da bezerra é o homem lá. Ele estava preocupado como haveremos nós de prestar ofertas ao Senhor. A adoração com os nossos bens. Sabe por quê? Porque a gente pensa que está abalando aqui. Estou adorando o Espírito, está demais aqui, eu pulo, não sei o quê. Inclusive está até doendo as pernas, que fui pular com Moisés agora. E aí, sabe o que acontece? Precisamos adorar a Deus com os nossos... O homem, ele se torna um escravo. Sabe por quê? Porque ele se apega ao dinheiro e não sabe adorar a Deus com os seus bens. Ele ama o dinheiro. E ali, Moisés, ele foi testado. Que ele poderia muito bem, através dessa proposta, né? É só o rebanho, vamos lá, a gente tem ouro, muito ouro que a gente pegou do Egito. Ele ia receber do Egito, aliás. Ao ponto que ele falou, não, nós não negociamos as nossas ofertas ao Senhor. O holocausto haverá de ser realizado. Por isso, vai mulheres, crianças, homens, mulheres, idosos, e o rebanho vai também, porque nós precisamos adorar a Deus com ofertas. Precisamos ser libertos nos nossos bens para adorar ao Senhor. Nós precisamos entender que a adoração através das nossas finanças, isso é algo palpável e real. Isso é real. Isso é tremendo, por quê? Porque nós nos tornamos escravos quando não adoramos a Deus com os nossos bens. Escravos. Assim como a palavra de Deus diz aqui, vocês querem fazer tudo isso? Adora a Deus, mas sem oferta. Quantos querem adorar a Deus com suas ofertas? É um tipo de adoração, meu irmão. É uma adoração poderosa. E que traz resultados extraordinários. Traz resultados para você mesmo. Para você mesmo. Então, é um nível de adoração. E isso nós precisamos entender, que nós precisamos ser libertos disso também. Parar de olhar, como o pastor Marcos sempre fala aqui, parar de olhar o valor que representa 10% na prática, quanto, na verdade, você tem 90% em suas mãos. Isso deixa muita gente titubeante. Poxa, mas é um valor muito... É um valor... Aí pode ter certeza, mano, que recentemente eu entreguei um dízimo ao sacerdote, mas com muita alegria no coração, olha. Mas com muita alegria no coração. Com muita satisfação, com muito reconhecimento de que Deus alcançou a minha vida de uma tal maneira. De uma tal maneira. E Ele ainda continua. De certa vez, agora eu quero fechar aqui pela segunda vez. De certa vez, 2014, em um primeiro congresso, primeiro CAP que teve no antigo prédio, o apóstolo Gutenberg, ele nos ensinava a respeito da importância das ideias. A importância de quanto representa a ideia. De quanto ela é importante para nós fazermos daquela ideia algo que vai prosperar. Isso o Senhor tem derramado na minha vida sobremaneira, a ideia. Mais adiante quero dar outros testemunhos de grandes conquistas que o Senhor tem trazido sobre mim. Algo que ainda vai se concretizar, está caminhando. Então, louvo a Deus por isso. E não é
dinheiro que vai barrar a minha adoração. A minha adoração vai ser nas finanças e eu vou ali entregar com alegria, com gosto. Então, dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.